Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta aula da disciplina de Computação em Nuvem para Negócios. Nesta aula nós vamos discutir acerca do desenvolvimento de aplicações, para computação em nuvem. Então, essa aula vai ter esses objetivos em mente. Nós vamos apresentar aqui um panorama do desenvolvimento de soluções para nuvem, né? Nós vamos focar nesta aula, nesse contexto aqui, em aplicações para Big Data, né, e IoT e análise de dados. Também vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. Haja visto que esse contexto, esse tipo de aplicação, esses tipos de soluções, né, essas soluções que se enquadram nessa classe, que muitas vezes estão interligadas, né, a Big Data se interliga com a IoT, que se interliga com a análise de dados, e muitas vezes também com a inteligência artificial, elas são de praxe, né? O tipo de solução que hoje nós vemos mais presentes, assim, fazendo uso da computação em nuvem. É claro que se expande, principalmente para ERPs e outros tipos de soluções, mas digamos que o Big Data hoje e todas as tecnologias citadas, elas estão aí mais presentes nesse contexto da computação em nuvem, justamente porque boa parte das soluções que nós temos hoje já são nativas, né? E nativas da nuvem. E nós veremos dentro dessa aula também esse conceito de aplicação nativa da nuvem, ou solução nativa da nuvem. O que quer dizer isso? E em que isso implica, né? Então, para a aula de hoje, essa aula, nós vamos seguir esse programa, que consta inicialmente, né, de uma introdução, seguido que a gente faz aquela retomada, ordena um pouco os pensamentos, antes de começar, de fato, essa jornada. E nesse contexto aqui, nós vamos partir primeiramente, né, depois da introdução, claro, depois desse processo de retomada, para a gente refrescar um pouco as ideias, nós vamos seguir lá para a questão do desenvolvimento no cloud. Nós vamos ver um panorama de como é que essa linha, essa pipeline, esse caminho que os times de desenvolvimento e tecnologia da informação como um todo têm ou tomam correntemente, ou em sua maioria, para o desenvolvimento de soluções para a nuvem. Justamente porque é interessante que a gente entenda como funciona esse tipo de caminho, esse tipo de linha de trabalho, esse tipo de pipeline, digamos assim, porque enquanto profissional de TI, logicamente, se a gente entra no ramo, né, da computação em nuvem, ou trabalha com soluções em nuvem, hoje em dia está difícil a gente acender qualquer tipo de trabalho de tecnologia da informação que não envolva, pelo menos em uma pequena parte, a computação em nuvem, ou quase tão presente quanto a internet nas soluções que a gente utiliza. Então, é interessante que a gente entenda esse processo, né, de desenvolvimento, justamente para a gente não ficar aí atuando numa área sem ter a percepção de fato consistente com o processo de produção de soluções para aquela área. Então, nós vamos abordar um pouco essa questão do desenvolvimento on cloud e vamos também traçar esse patamar, como foi dito lá, dialogando lá com a Big Data, com a IoT, com análise de dados e com IA, que são, de fato, digamos assim, pontos de destaque, né, pontos de grande destaque hoje dentro do contexto da computação em nuvem. Então, vamos partir logo para a nossa introdução aqui e vamos retomar, né, o que a gente vinha discutindo. Então, muitos aspectos da computação em nuvem foram abordados ao longo desse curso até aqui, incluindo, na aula anterior, nós tratamos de governança, né, conformidade e segurança, e, claro, a adoção da computação em nuvem. Né? Vimos, né, esses processos de abordagem, esse processo de adoção da computação em nuvem, vimos as motivações, né, as preocupações, vimos as vantagens e desvantagens desse processo de adoção, de fato, essa adoção aí. E, claro, nós vimos os conceitos das soluções desenvolvidas para a nuvem. E, neste contexto, também, nós vimos, e vamos explicar isso posteriormente, o conceito das soluções nativas. Percebemos, né, ao longo da nossa discussão, e isso vale ser destacado, que há uma forte tendência que as soluções de software, né, as soluções de software e serviços são propostas hoje para a tecnologia da informação, ela tem migrado bastante essas soluções todas para a nuvem, pelos elementos que nós apresentamos até aqui, né, pelas vantagens que nós apresentamos até aqui. E as vantagens, né, que já discutimos seriam o quê? O custo flexível, né? A questão dos vários modelos de cobrança que nós temos lá, nós podemos fazer cobrança por aquele uso, nós podemos fazer cobrança por níveis de cobrança, então
você tem, né, se você assinar ou consumir, se comprometer em consumir uma certa quantidade, né, de serviços ou de valores especificamente, você tem um desconto nesses valores consumidos e tudo mais. Nós temos também a capacidade de reduzir esse custo, justamente porque eu tenho a flexibilidade de alocar ou não recurso a partir da minha necessidade, a partir da minha demanda, né? E isso, né, é entendido no contexto da escalabilidade, ou seja, eu posso estender ou encolher o consumo dos recursos de acordo com a necessidade que eu tenho naquele projeto, para aquele serviço, para aquele produto que eu estou oferecendo a um consumidor, por exemplo. E isso nos abre, né, um leque gigante de oportunidades de negócio. Então você pode fazer, né, a empresa pode ter lucro a partir dessa perspectiva de que se ela não tiver, né, ela pode alocar recursos, se ela não tiver de fato um grupo de clientes que venha a consumir tanto daqueles recursos, ela pode reduzir um pouco e isso reduzir também reduzir também o gasto que ela tem com aquela infraestrutura. Assim como se ela tiver uma explosão no número de clientes ou uma explosão no número de usos, né, daquele tipo de serviço, ela pode alocar mais recursos ali e conseguir contemplar aquela demanda. É claro que é essencial que seja feito um planejamento, né, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, nesse contexto aqui, né, nós temos esse compromisso nessa nossa conversa de hoje de examinar justamente o Big Data, o IoT, a análise de dados e a inteligência artificial. E isso, né, é essencial que a gente faça antes uma análise, né, desse processo de desenvolvimento dessas soluções, justamente para que a gente possa abordar posteriormente essas soluções que são desenvolvidas com base na computação em nuvem para estas áreas. Então, vamos para a questão do desenvolvimento on cloud. Então, no desenvolvimento on cloud, nós temos aí várias etapas, né, várias partes desse processo, vamos colocar assim, essa pipeline, nessa reta, né, essas etapas de desenvolvimento, e nessas etapas nós podemos começar aí essa discussão acerca do planejamento e análise de requisitos. Nesta etapa, né, do desenvolvimento, é nessa etapa desse tipo de projeto, né, desse processo de desenvolvimento, perdão, que nós vamos começar a discutir a questão de identificar as necessidades. Então, toda a etapa de desenvolvimento de software, de solução, tem uma etapa de planejamento, né, onde a gente vai sentar, vai discutir com as partes interessadas, né, com as partes envolvidas também, e vai aí tentar identificar quais são as necessidades, né, necessidades informacionais, possivelmente, que nós temos aí a atender para aquele projeto, para aquela organização, possivelmente, que está interessada em desenvolver isso aí. Então, nós, além, né, da gente tentar identificar essas necessidades todas, nós vamos vamos tentar descrever isso em torno de requisitos, né? Além disso, nós vamos escolher possivelmente um modelo de nuvem, né, um modelo de serviço de nuvem que possa atender aí, como nós já discutimos antes, seja uma nuvem pública, uma nuvem privada, ou uma nuvem híbrida, ou outro tipo de modelo que envolva uma combinação, possivelmente, dos dois de outra forma. E neste caso aqui, né, dando sequência a esse processo aí de desenvolvimento para soluções no cloud, nós vamos partir então do planejamento e análise de requisitos justamente para o passo posterior, que é a escolha da arquitetura. E nesse processo aí de escolha da arquitetura, nós vamos diferir aqui o que são aplicações nativas e aplicações baseadas em nuvem. Então nós temos aqui as aplicações nativas, nós colocamos nessa perspectiva, nesse termo, usando esse termo para descrever, as aplicações que já foram construídas já pensando nessa estrutura da nuvem. Então, você desenvolve a aplicação foi concebida, ou pelo menos configurada, com uma grande flexibilidade, com uma grande adaptabilidade para ser utilizada na nuvem, né? Geralmente, são sistemas que não são, que são baseados possivelmente em microserviços, que podem se integrar por meio de APIs e tudo mais. Neste contexto, nós vamos ver aqui que as estruturas são muito mais modularizadas. Elas tendem a ser uma estrutura, né, com uma perspectiva mais distribuída, mais separadas em partes diferentes ali. Ao contrário, né, as aplicações baseadas em nuvem, muitas soluções que não nasceram concebidas para a nuvem, não são desenvolvidas possivelmente concebidas para a nuvem, mas são adaptáveis, né, são adaptadas para a nuvem.
Essas soluções geralmente têm as características de serem um pouco mais monolíticas, né? Elas geralmente foram pensadas, possivelmente pensadas, para a estrutura on-premise, ou seja, para servidores que funcionam lá no rack da empresa, naquela estrutura mais, né, focada ali. Então, há essa possibilidade, nós já até inclusive discutimos esse tipo de questão, né, esse tipo de situação, onde eu tenho uma solução que foi concebida para a estrutura on-premise, um software de ERP, por exemplo, que ele já está completamente estruturado e que atende às minhas necessidades até então. Mas por conta das vantagens que a nuvem apresenta, possivelmente, e por conta dessa tendência das organizações migrarem para a nuvem, por essas razões que já foram postas anteriormente, pode ser que a empresa, o computador da empresa, decida de fato que essas aplicações que funcionam on-premise vão ser migradas para a nuvem. Então, essa ideia de migração de uma aplicação que foi concebida para estação, né, para a arquitetura na on-premise para on-cloud, possivelmente vai incorporar aí uma aplicação baseada no nuvem, ou seja, uma estrutura que é possivelmente mais monolítica, mais robusta, mais, né, rígida para a nuvem, e de fato ela pode vir a funcionar lá, mas talvez ela não consiga explorar tão bem os recursos que a nuvem tem a oferecer quanto uma aplicação nativa, né? Principalmente no que se refere à questão da capacidade dela se adaptar à demanda, né, às demandas informacionais, ou seja, de você escalar aquela aplicação. As aplicações nativas da nuvem, ela já vem pensando na possibilidade de ser escalável, né? Ou já vem concebida de uma arquitetura que torna-se mais fácil você escalar aquela aplicação. E a gente pode observar isso, né, quando você percebe que essas aplicações nativas elas seguem certos padrões de design. E esses padrões de design geralmente consideram aí uns padrões modernos, né, no caso, como microserviços, como containers, né, com um serviço de orquestração de container. Você tem aí o Kubernetes, por exemplo. Então você pode desenvolver uma solução que se encaixe bem com Kubernetes e que permita, certamente, que este tipo de serviço seja escalado. Seguindo, né, a nossa conversa, nós partimos então para a parte de desenvolvimento, né, que inclui aqui práticas ágeis. Nesse contexto aqui, nós temos possivelmente o uso de Kanban, o uso de Scrum, né, que tem aqueles fluxos lá, onde você tem lá as reuniões quinzenais, são discutidas, né, que é uma tendência em tentar aí fechar aqueles ciclos especificamente do Scrum, e tem uma perspectiva, né, de agilizar esse processo de desenvolvimento. Essa ideia de agilizar o desenvolvimento do software, né, tendo em vista que desenvolvimento de software é essencialmente umas atividades, né, administrativas que tem aí, do ponto de vista da administração, que oferecem bastante risco, né? Os projetos de software em si, eles têm riscos significativos, que muitas vezes o percentual de risco seria inaceitável em outros tipos de projetos do ponto de vista da administração. E aí entra nesse processo, né, nessa jogada aí, algumas perspectivas mais recentes com relação ao desenvolvimento de software. Muito vinculado à questão da nuvem, das soluções em nuvem, está o DevOps, que é justamente essa junção, né, essa cultura e esse conjunto de práticas que vem aí a relacionar-se, né, com a junção entre o desenvolvimento, o time de desenvolvimento e o time de operações. Então você tem aí a junção dessas duas atividades que vem a fundir-se em uma espécie de contexto único. O desenvolvimento, que tem a parte de criar o software, de gerar, que é a questão de codificar aquilo que foi requerido dentro de um contexto, e o time de operações, que tem muito mais com relação com colocar as coisas para funcionar. Então, você tem aí essa junção de desenvolvimento e operações, e isso vem a criar essa cultura, né, essa perspectiva, esse conjunto de práticas aí. E nessa ideia de DevOps, né, que é bastante recente e que tem aí arraigado muitos seguidores dentre organizações e pessoas, né, podemos também incluir, né, essas seguintes vantagens que nós temos aí, que seria a otimização e entrega de produtos e serviços e a melhora da qualidade e aumento, né, da colaboração das equipes. Então você pensa na ideia de que você pode criar, por exemplo, vamos pegar uma ferramenta muito comum no contexto do DevOps, que são os containers, né? Por exemplo, containers Docker. Na ideia de um container Docker, você cria um arquivo chamado Dockerfile,
onde você pode descrever, né, tudo aquilo que será configurado dentro daquele arquivo. E esse arquivo, após executado linha por linha, cada linha geralmente vai adicionar em uma camada adicional em cima da estrutura de um container. Um container é uma estrutura virtualizada, né? É uma estrutura virtualizável, onde você vai executar aí quase como se fosse uma máquina virtual, mas sem a estrutura do sistema operacional por baixo. Você vai colocar as bibliotecas que você precisa, você vai colocar software que você precisa dentro daquela estrutura daquele container, como se você estivesse instalando aquilo dentro de um computador normal, computador aqui na estação de trabalho ou uma máquina virtual, só que você não vai ter o kernel por baixo, ou seja, você diminui a carga que você teria ali para alocar toda aquela estrutura virtualizada para executar uma aplicação. Então você cria aquele arquivo, você coloca lá as dependências, por exemplo, eu quero instalar tais bibliotecas. Então, se for um container baseado em Linux, sudo apt-get install tais bibliotecas. Posteriormente, o software. Então, você quer virtualizar aquele software. Você já pode pegar um container baseado, por exemplo, no Node.js, instalar a sua aplicaçãozinha lá para criar uma API, por exemplo, e executar aquilo. Ou seja, você pegou a parte do desenvolvimento, que seria aí colocar aquele software, desenvolver aquele software, né? E automatizou esse processo de fazer o deploy e transformar aquilo numa estrutura executável, já pronto para a operação, que é justamente o container. Isso tudo com a ajuda de um único arquivo. Então, o desenvolvedor mesmo, desenvolvedor com essas capacidades, né, que um profissional de DevOps tem, né, que também seria SRE, ele pode aí criar a própria infraestrutura descrevendo aquilo por meio de um arquivo. Isso apresenta uma vantagem tremenda, né, dentre as principais perspectivas que nós tínhamos aí da virtualização, por exemplo, onde a virtualização surgia para resolver um grande problema que na minha máquina funciona, né? Aquele problema de você poder executar aquele software na sua estação de trabalho local que já está configurada e ter que reproduzir aquela mesma configuração no servidor de produção. Então, aí tira essa diferença entre servidor de testes, entre o sistema de teste, a sua estação de trabalho de desenvolvimento e o servidor de produção. Por quê? Porque ambos vão estar configurados com o mesmo arquivo, com a mesma base e com as mesmas bibliotecas. E isso dá para o time de desenvolvimento e operações uma agilidade tremenda, né? Então é isso aí que vem a agilidade, aspectos como esse que vem a agilidade da questão do DevOps. Outra, né, perspectiva, além da questão dos containers, né, tem relação também à automatização, né? A automatização dos testes, né, dos builds e deploy. Nesse contexto aí, nós já temos a perspectiva de profissionais né, que trabalham com teste, né, o profissional de QA, em Quality Assurance, que é de gestão de qualidade, que hoje, né, já se treina, se capacita esse profissional justamente com foco em automatizar esses testes. Então, cria testes para aquele tipo de estrutura e, se possível, ele vai automatizar todos aqueles testes. Ou seja, os testes que são criados lá vão ser levados para um servidor de testes, ele vai ser executado e vai verificar, passou, não passou, passou, não passou. E isso, né, dá uma agilidade tremenda para o time de desenvolvimento e para o time de testes também. Justamente porque você vai ter toda aquela estrutura que vai depender menos, né, vai funcionar muito mais rapidamente, muito mais fluidamente do que antes era. Assim se faz também na questão dos builds e do deploy. Inclusive, tem ferramentas que permitem que a gente automatize toda essa linha de produção de software. Então, a ideia hoje é de linha de produção. Você tem toda aquela estrutura de software lá produzida, né, para atender certas demandas lá da organização, e você tem estruturas, né, bem estabelecidas que permitem que essas atividades sejam aí automatizadas. Então, isso entra, né, justamente no que a gente vai descrever essa aqui, que é a ideia de implantação. Para facilitar esse processo de implantação, para agilizar esse processo de implantação, né, melhor dizendo, para agilizar esse processo, nós temos aí as ferramentas de CI e CD, que seriam integração contínua, né, continuous delivery, ou seja, entrega contínua, integração contínua, ou integração contínua e entrega contínua, integração contínua. Nesse contexto aí do CI e CD, nós temos aí um conjunto de ferramentas que permitem, então, que se possa automatizar esse processo
de forma a gerar aquela pipeline que a gente, aquela linha de produção que a gente chama, e isso aí tem gerado, né, para a produção de software uma estrutura mais fluida, mais ágil, mais clara muitas vezes, né, porque nesse processo de usar ferramentas de CI e CD, nós também vamos vincular, como veremos aí, a questão de monitoramento. Então, por meio dessas ferramentas, é possível acompanhar todo o processo, né, de produção do software e verificar se ele já funcionou, quais testes que ele passou, quais testes que não, se já está, né, se a construção foi feita adequadamente, se já podemos lançar ele para o deploy, ou se já está disponível para deploy. E isso digamos assim, significa um grande avanço para a questão da engenharia de software. E também, né, nesse contexto aqui de implantação, a configuração de ambientes escaláveis, né, e seguros é fundamental. Isso por quê? Porque a ideia da computação em nuvem também está muito relacionada com a questão da escalabilidade, né? Aquela ideia de você poder expandir a estrutura, né, a infraestrutura, de acordo com a demanda. Bem, seguindo aqui, nós temos a outra etapa desse processo de desenvolvimento on-cloud, que seria a operação e monitoramento. Nessa etapa, né, que é essencial aí, nós temos, claro, que implantar sistemas de gerenciamento contínuo. Justamente porque após o deploy, após o sistema entrar em operação e de fato vir aí a funcionar, via entrar em produção, nós temos que efetuar de fato o acompanhamento do funcionamento daquele software. E isso envolve o quê? Envolve empregar, né, o contexto das métricas, então produzir dashboards aí que consigam expor, né, as métricas de funcionamento do software, por exemplo, que registrem também os logs, ou seja, erros ou possivelmente mensagens de erro ou mensagens que merecem a atenção no funcionamento do software, que possivelmente possam nos ajudar a mapear falhas ou funcionamentos talvez não tão bons, não tão adequados ou não tão eficientes do software. Então, essa ideia aí consubstancia a ideia de ter um monitoramento contínuo e, se possível, né, geralmente é possível, em tempo real do software. Isso é um padrão hoje, é uma necessidade que a gente tem dentro do contexto de desenvolvimento, dentro do contexto moderno de desenvolvimento de software nas organizações. E seguindo esse pipeline que nós estamos aí discutindo, né, o processo até então seria a questão de otimização e escalabilidade. Isso aí, digamos que seria o ajuste fino, né, executar aqueles ajustes finos para que a gente possa maximizar as relações de custo-benefício, ou seja, o retorno sobre investimento, por exemplo. Que a gente possa melhorar também o desempenho do software, muitas vezes por alguma configuração, uma query, por exemplo, que foi executada e que, quando executada, executada na produção, né, ela tem um desempenho que não fica tão bom. Então, poderia se incluir nesse processo aí, já, né? A gente analisa e otimiza o software. Então, modificar aquela query lá para que o desempenho do software seja melhor. Então, reduzir o tempo de retorno do banco de dados para que nós tenhamos resultados melhores. Ou, por exemplo, melhorar aí a estrutura do banco de dados ou mudar o tipo de banco de dados a depender da situação. Isso envolve também na questão da análise de dados coletados, muitas vezes, através desse processo aí da gente analisar os dados do funcionamento de um sistema, nos permite ter uma visão ampla sobre os recursos que são utilizados. Por exemplo, você alocou, sei lá, 3 máquinas virtuais para responder uma certa demanda. No entanto, nós percebemos que na carga máxima que nós temos até então, apenas 2 máquinas resolveriam o problema. Então, esse acompanhamento já nos permite, né, eliminar aí uma terceira máquina e ficar com 2, que pode atender aí possivelmente tranquilamente as minhas necessidades e que vai reduzir significativamente, possivelmente, os custos, né, de operação. Aqui inclui também, né, a questão de assegurar, né, a escalabilidade automática. Aí é que nós vemos, né, a questão de você poder escalar o serviço de acordo com a necessidade. É fundamental, como nós discutimos essa disciplina, que a gente possa aí escalar escalar os serviços, né, de acordo com a necessidade. Mas isso pode ser feito de forma automatizada e há soluções para isso, né, que muitas vezes já são oferecidas dentro do contexto dos próprios provedores de serviço de nuvem, como a AWS, como a GCP, né, e a Azure.
Vamos, então, discutir a questão do Big Data, né? Isso que vem a ser aí uma tendência, uma expressão que utilizamos para descrever um grupo de problemas que nós tivemos a partir do momento onde a web ganhou força, digamos assim. Então, a internet, ela veio aí por volta de 90 para nos assegurar ou para nos permitir aí um meio de comunicação diferente. Então, a internet permitiu que a gente pudesse se interligar e conversar uns com os outros, transmitir informações que a gente, cidadão comum, pudesse ter acesso a informações disponibilizadas por servidores ou por entidades em qualquer local, em várias partes do planeta inteiro. E isso, agora está do espaço, né? E isso gerou, ou trouxe consigo, influenciou em grande parte o surgimento de um volume de informações gigantesco. Então, nós temos dados de acesso, postagens, fotos. Você já pensou na quantidade de fotos que nós fazemos hoje, fotos e vídeos? Nós temos plataformas especificamente voltadas ao compartilhamento de fotos e vídeos hoje. É uma comparação interessante que se você pegasse, por exemplo, uma família na década de 80, né, no evento, por exemplo, aniversário, e comparasse com a quantidade de fotos que a gente faz hoje com a quantidade de fotos que se fazia antes, de uma diferença significativa, né? Às vezes você vai até, sei lá, fazer uma caminhada na praça, sei lá, caminhar na praia e faz uma quantidade de fotos tão grande, maior do que a maioria dos adolescentes de 90 faria no ano inteiro. Isso é possível, claro, e isso é fantástico também. E, logicamente, se nós fazemos com que esse volume de dados cresça, é necessário também desenvolver aí, né, houve a necessidade aqui, desenvolver também algoritmos, né, e serviços, né, e soluções que pudessem tratar esses dados adequadamente, pudessem armazenar esses dados, tratar esses dados e obter a partir disso aí informações ou insights, né? Essa questão do Big Data também envolve não só o volume, né, mas a velocidade com que é produzido. É produzido absurdamente, né? E essa quantidade de dados e a velocidade, né, e inclusive a variedade também, só aumentam com o passar do tempo. Nesse contexto, nós temos aí alguns veios que podem ser utilizados para descrever aí esse movimento do Big Data. E eu coloquei aqui até, inclusive, deixo essa imagem que é muito comum ser utilizada nesse contexto para descrever o Big Data, que seria o volume, a velocidade e a variedade. Além desses, claro, vale destacar aqui a veracidade, o valor e a variabilidade, né? Então, esses três vezes inicialmente que foram utilizados, e ainda são muito, né? Bastante, incluem também aqui a variedade. Isso por quê? Porque o Big Data, ele trata de dados que não vêm especificamente tabulados, né? Dados que não são estruturados. Então, nós estamos trabalhando aqui com dados estruturados, ou seja, dados que você vai encontrar tabulados, por exemplo, dados em um banco de dados relacional, e dados não estruturados, que são, por exemplo, textos, imagens, vídeos, que são uma grande parte responsáveis pela maior parte do volume de dados produzidos hoje em dia na internet. E no nosso dia a dia como um todo, não só na internet. Então, nota-se que se já era difícil processar, né, tratar e conseguir tirar ali informações ou úteis, né, a partir de um conjunto de dados tabulados, como nós tínhamos nos RPs e coisas similares, tratar dados não estruturados, como textos comuns, né, como livros, por exemplo, seria, de fato, algo que é desafiador. E talvez por isso nós tenhamos aí o surgimento de soluções como, por exemplo, a inteligência artificial hoje, né, que estão ocupando aí trends acerca do nosso dia a dia nas notícias. Então, o Big Data veio aí com essa emergência, né, com essa necessidade de processar dados rapidamente e trouxe nessas perguntas como extrair informações úteis a partir desses dados, né, como embasar decisões, por exemplo, no contexto das organizações, como é que eu posso fundamentar as minhas decisões a partir do Big Data, né, a partir dos dados que eu tenho no Big Data. Isso, né, causou a necessidade do surgimento de algoritmos, de soluções, de implementar soluções novas, né, e proveu, claro, uma série de desafios, né, que veio aí a se impor aos times de desenvolvimento, aos cientistas da computação e todo mundo que estava envolvido nesse processo de TI, desse momento até hoje. E isso inclui, claro, algoritmos e software. Então, nessa estrutura, né, que nós temos hoje nas organizações que tratam com Big Data,
né? A maior parte das grandes organizações hoje tratam com Big Data, e as pequenas também, em alguns casos, elas têm aí essa exigência de ter uma estrutura flexível, né? Já que você pode necessitar aí de recursos computacionais como armazenamento, como serviço e tudo mais, de uma hora para outra. Então, a computação ainda vem com uma resposta óbvia para esse caso. E é isso, né? Essa questão da computação em nuvem que vem aí a destacar. Aqui nós temos algumas tecnologias que estão envolvidas aí com Big Data, como o Hadoop, né? O Apache Hadoop, que é um sistema de armazenamento e processamento distribuído, que inclui também a questão do MapReduce, né? Vinculado aí ao Hadoop, nós temos o Spark, que tem aí também, né, foi construído com base na estrutura do Hadoop, que vem a expandir essas capacidades para ser, por exemplo, uma estrutura onde você pode usar algoritmos de machine learning, né, alguns processamento de grafos aí, e processar aqueles dados rapidamente de forma distribuída, né? Então, isso aí são soluções que estão envolvidas justamente com a produção de soluções Big Data. A NLP também, processamento de linguagem natural, que vem aí nos auxiliar bastante no processamento de textos, né? Que são, como dissemos, são dados não estruturados. A ideia do Visual Analytics também, justamente porque o ser humano hoje, lógico, desde sempre, tem essa ideia de que o que é visual é mais apelativo. Então, aos olhos, as informações são mais apelativas. Então, como transformar aqueles dados todos lá que estão armazenados num sistema, num banco de dados, pode ser relacional ou não relacional, em algo que eu possa me ajudar enquanto gestor, né, que não precisa ser especialista em estatística, né, ou em ciência da computação, para entender aquilo. Então, uma exposição visual, um gráfico, um conjunto de gráficos ou ferramentas de gráfico, como dashboards, pode ser muito efetivo para isso. Né? Outra perspectiva é essa ideia de in-memory analytics, né, que é a ideia de você colocar os dados todos em memória e poder aí fazer uma análise acerca disso, que otimiza bastante o uso desses dados, a velocidade que as memórias têm. Já as bases de dados vetoriais, né, bases de dados de vetores densos, né, como o ChromaDB, ou Apache Solr recentemente também, elas vêm aí a permitir, né, esse tratamento de dados em grandes volumes com embeddings, né, que são estruturas vetoriais que permitem que você faça comparações semânticas entre elas. Por exemplo, você pode pegar um texto, né, passar por um algoritmo de inteligência artificial como o SBERT ou BERT e gerar aí um embedding, ou seja, um vetor, uma sequência de números, né, como um array, por exemplo, um array numérica. E nessa sequência de números lá, você vai armazenar isso na base de dados vetorial e vai poder fazer comparações. Por exemplo, aquele texto, aquele trecho lá, por exemplo, o trecho, o dia é bonito, está mais relacionado com o carro é caro ou a noite é fria, né? Você pode comparar essas orações através desse processo, porque você pode pegar essas orações aí, transformar em embeddings e computar matematicamente a distância vetorial e isso vai te permitir dizer, olha, essa frase está mais perto dessa. Isso é o que se chama busca semântica no contexto dos LLMs, como o chat GPT. E qual é a relação especificamente que existe entre o Big Data e a nuvem? Então, para a gente consubstanciar o que foi discutido nesse contexto, o Big Data se relaciona com a nuvem justamente para essa requisição constante de recursos, né? Essa capacidade sob demanda que a nuvem oferece e que vem a atender justamente as demandas do Big Data. Não é só a nuvem que passa por isso, né? Por essa questão, veremos que o IoT, né, e a análise de dados e a inteligência artificial também tem esse mesmo tipo de demanda. Então, o IoT, para a gente contextualizar aqui mais rapidamente, é a ideia, né, desses ambientes físicos, ambientes, né, de objetos físicos interconectados com a internet por meio de sensores pequenos e embutidos, criando um ecossistema de computação onipresente. Eu gosto dessa definição de Magno porque justamente descreve precisamente o que é a IoT, muito embora pareça um tanto abstrata. Então, você pode pensar no IoT, né, como aquela ideia de você ter um monte de dispositivos que antigamente não estariam conectados à internet, mas que hoje estão, né? E isso permite criar, a partir daí, relações ou interações que são diferentes do que tradicionalmente a gente teria. Por exemplo, você tem aí, hoje, você pode pegar o seu smartwatch, né? E integrar ele com o seu dispositivo celular. E, inclusive, esse smartwatch pode conter sensores que vão acompanhar aí os seus biosinais, como pressão, né, como frequência cardíaca, por exemplo.
E isso permite aí que você faça esse monitoramento, seja por seu smartphone, ou pelo seu notebook, ou por outra plataforma disposta aí na web. Você tem sensores, né? Aí, além desses sensores, você tem sensores como sensores de presença, né? Interligados com a internet. Isso permite, por exemplo, dizer se alguém esteve naquele ambiente, né? Você tem TVs que são interconectadas com a internet, que permitem a interatividade. Você tem sistemas de comando de voz, como POPs, como a Alexa, por exemplo, que permitem aí interligar com esses dispositivos, né, IoT, outros dispositivos IoT, e comandar essas estruturas. Inclusive, você pode até automatizar hoje a ligação, né, dos dispositivos elétricos em casa, como, por exemplo, lâmpadas, né, cafeteiras, hoje ar-condicionado. Então, praticamente tudo hoje está sendo interconectado por meio da internet nesse contexto, e isso que a gente chama de IoT. Então, a ideia é justamente de interconectar o mundo digital com o mundo físico, né? Você tem aí alguns exemplos de hardware, né? Essencialmente, é bom destacar que isso tudo se torna possível justamente pelo desenvolvimento dos sistemas embarcados, né? Ou seja, computadores de propósito específico que são inseridos dentro desses dispositivos. E por que o IoT tem essa relação com a nuvem tão grande? Porque o IoT produz uma quantidade massiva de dados. Nós temos aqui uma estrutura, né, um exemplo de uma estrutura, de uma arquitetura IoT, onde você tem aqui o dispositivo, né, periférico, o gateway, que é o sistema que vai auxiliar a captar os dados desse sensor, né, e transmitir para um servidor que pode, e geralmente é um servidor de nuvem, onde eu vou ter aí possivelmente algoritmos que vão tratar esses dados e que vão aí me fornecer algum insight. Você pensa nisso aqui, por exemplo, num sensor que eu posso colocar numa máquina, numa linha de produção, ou num veículo de transporte de uma transportadora, por exemplo, e eu posso acompanhar toda a transação, seja da entrega daquele material, seja do translado daquele dispositivo, ou mesmo do funcionamento da minha máquina, né? E armazenar todos esses dados na nuvem e, através da utilização de algoritmos de machine learning ou de inteligência artificial, né, processando esses dados aqui, eu posso ter aí decisões a partir, por exemplo, num sensor que está coletando dados de funcionamento de uma máquina, ele pode coletar, por exemplo, a vibração da máquina, a temperatura de funcionamento, a corrente consumida, né? Então, são aspectos físicos, geralmente a gente vai ter lá, e que podem me ajudar, desde que processados por um algoritmo adequado, a perceber se uma máquina vai ter defeito, por exemplo. E esse tipo de previsão me ajuda, por exemplo, a planejar uma manutenção adequada para aquela máquina, e essa manutenção pode ocorrer antes mesmo da máquina vir apresentar o defeito, justamente, né, para evitar, no caso, problemas na linha de produção. Porque uma máquina quebrada se a máquina quebra sem que ninguém perceba, não, que ninguém espere e aguarde, isso pode vir a gerar mais problemas, que pode acontecer justamente quando eu tenho a necessidade de que todas as máquinas da fábrica operem no pico. E isso você percebe aqui que nós temos a integração do IoT, da cloud, da análise e da computação da inteligência artificial. Então, todos esses elementos aqui integrados para atender a necessidades informacionais específicas de uma organização. Então, nós temos também várias áreas que podem se beneficiar, que têm se beneficiado de fato com o IoT, que seriam, por exemplo, a saúde, onde nós temos aí destaque, né, para dispositivos vestíveis, como falamos, o relógio, outros tipos de sensores. Nós temos também equipamentos médicos, que hoje estão ganhando bastante destaque nisso, é uma pesquisa muito grande na área de desenvolvimento de equipamentos médicos. Temos também a agricultura, né? Você tem drones e sensores que podem acompanhar e dizer, por exemplo, quando estará bom para a colheita ou não. Temos a indústria, né? Como nós falamos, o monitoramento da produção, da distribuição e tudo mais. Temos também o conceito de smart cities, né? Que é a ideia desse monitoramento das cidades, que permite aí também a avaliação da qualidade de vida, da qualidade do ar, da qualidade da água, do calor, né, da sensação térmica dentro da cidade, da estrutura do trânsito mesmo. Você pode botar câmeras na cidade aí e isso te auxiliar a planejar o trânsito, pode te auxiliar também no processo de segurança, né? Então a ideia das câmeras também é IoT. Então tem essas câmeras, né, IP, por exemplo. Então tem toda uma estrutura que vem se beneficiando bastante com essa questão do IoT. E qual é a relação do IoT com a computação em nuvem? Como nós mostramos, né, especificamente, justamente essa questão de você poder integrar tudo através da rede e escalar esse volume de dados gigantesco que o IoT produz, que é muito volume de dados, né, justamente que se trabalha com sensores especificamente. Então,
a quantidade de dados produzida muitas vezes é muito alta e é frequente isso, né? Às vezes é sob uma demanda altíssima. E essa necessidade de recursos computacionais para, né, justamente porque o IoT trabalha com dispositivos que têm aplicações específicas e os recursos computacionais geralmente são limitados. Então, você tem que processar aquelas informações todas em um local separado, que geralmente é um servidor remoto, né? E esse servidor remoto, geralmente, hoje, se trata da nuvem, né? Uma estrutura na nuvem, por exemplo. Há, né, um claro interesse das organizações com relação ao IoT, e eu destaco aí a recente aquisição do FreeRTOS pela Amazon, né? A Amazon, que também está aí relacionada com a AWS, por trás da AWS, adquiriu o FreeRTOS, que é um sistema embarcado utilizado em dispositivos IoT, né? Então, vamos para esse último tópico, que é justamente a análise de dados com a inteligência artificial, que trata justamente dessas questões. A análise de dados por si envolve esse processo de transformação, modelagem de dados e descoberta de informações úteis. Aí você perguntaria para mim, úteis para quê, né? Úteis ou úteis para quem também? Úteis para pessoas, né? E para organizações em si. E para quê? Para tomar decisão, para embasar aí a tomada de decisão, no contexto do que a gente chama de decisão baseada em dados, e para promover esse monitoramento do negócio, né? Que me ajude aí a ter uma visão, se for possível, bastante ampla e consistente de como está o negócio. Então, a ideia de analisar dados vem trazer justamente isso. E essa é uma das questões que é mais explorada no contexto da inteligência de negócio, né? Que é o BI, o Business Intelligence, como nós vemos aqui embaixo. Por outro lado, nós temos também a questão aí da inteligência artificial, que tem outra perspectiva, né? Assim, não é exatamente a mesma da análise de dados, muito embora ambas tratem, né, com dados em volumes significativos também. Mas é bom destacar que há uma diferença grande entre as duas, justamente porque a análise de dados tende a ter um perfil mais investigativo. Nós estamos ali fazendo, por exemplo, estatística, criando indicadores, tentando minerar dados acerca da ocorrência de algum termo especificamente. Então, mineração de dados é muito comum fazer em análise de dados. Nós temos aí também aquele perfil de, por exemplo, montar um padrão, um modelinho estatístico, por exemplo, fazer uma regressão linear, por exemplo, uma regressão não linear. Isso seria mais uma prática voltada para análise de dados. Já a inteligência artificial, né, ela é um pouco menos voltada a tentar descrever aquela estrutura toda. Ela é mais voltada a tentar prever ou encontrar padrões, né, que não sejam possivelmente muito claros, né, agrupar coisas semelhantes, por exemplo, classificar, por exemplo, eu tenho a necessidade de encontrar ou classificar grupos de clientes dentre aqueles que consomem os produtos do meu site, né? Justamente para eu poder segmentar aqueles clientes e indicar produtos que eles tenham de fato um interesse, ou seja, direcionar o meu marketing para aqueles produtos, para aqueles clientes com produtos que eles tenham interesse. Então, isso é o tipo de tarefa que um algoritmo de inteligência artificial faria muito tranquilamente. E é isso que, por exemplo, essa é uma das aplicações mais óbvias da inteligência artificial hoje. E não só, né, com algoritmos deep learning, mas com algoritmos machine learning também. Então, nós temos aí a ideia de que a inteligência artificial ela é muito mais voltada, né, ou envolve muito mais a questão da criação e do uso de modelos para que eu possa aí possivelmente prever, segmentar, né, ou auxiliar na tomada de decisão nesse caso, a partir de um contexto, né, de dados, não tem um fluxo de dados significativo. E a inteligência artificial, mais especificamente o Deep Learning, ela envolve aí um conjunto de algoritmos que são famintos por dados, que tem essa necessidade de um volume de dados significativo para que eles possam aí, de fato, vir a funcionar, ou pelo menos ser treinados adequadamente. E isso aí é uma característica fundamental que vai justamente de encontro ao Big Data, que é aquele problema de eu trabalhar com uma quantidade de dados absurda e que os algoritmos mais clássicos, né, não seriam soluções aí talvez adequadas para esse tipo de caso, né, para esse tipo de problema, para esses tipos de problemas. Então, a inteligência artificial, vale destacar, pode inclusive ser um segundo momento, né, depois de uma análise de dados. Então você faz, por exemplo, a mineração de dados, né, faz discussão acerca dos padrões, tenta descobrir alguns padrões lá, e você percebe que existe uma correlação entre tais variáveis, você pode criar, né, um modelo de inteligência artificial que explore aqueles padrões e que permita
ou classificar, ou prever, ou segmentar clientes, né, ou segmentar aqueles dados, especificamente a fonte daqueles dados, para que eu possa tomar a decisão ou que eu possa tomar alguma ação a partir desse processo. Então, aqui nós temos um clássico, né, a ideia clássica de como se utilizam aí os modelos de inteligência artificial. Então, nós temos aqui uma quantidade de dados, né, dados de treino, geralmente dados que podem estar aí nas bases da organização. Nós temos um algoritmo de treinamento de inteligência artificial, e quando esses dois se encontram, nós temos aí a construção de um modelo. E esse modelo, que a gente chama de modelo de IA, né, como LLMs, por exemplo, eles são construídos através do tratamento desses dados por um algoritmo de inteligência artificial. E esse modelo construído vai aí ser possivelmente inserido dentro de um sistema, muito provavelmente, né, pode ser uma API, pode ser algo desse tipo, e vai ser incorporado num serviço que vai tratar os dados que virão futuramente. Esses dados possivelmente têm uma certa ligação, vínculo, similaridade com os dados de treinamento, né? Aqui no jardim de treinamento, né, eu vou ter os dados de treinamento fornecidos, em tempo vão passar por esse modelo. O modelo vai gerar o que a gente chama de inferência, ou seja, um chute, uma aproximação, uma proposta, né, acerca daquilo que a partir da input, ou seja, dos dados de entrada. E isso vai te dar esse resultado, essa inferência aqui. Então, esses modelos, né, eles são construídos com base no processamento da quantidade de dados volumosa e que tem, né, um alto consumo também de recursos computacionais, nesse caso, principalmente CPU e GPU. E o custo de aquisição hoje de hardware, quem nunca viu o preço de uma placa de vídeo, né, que atira a primeira pedra. O preço, né, o custo de aquisição desse hardware é extremamente alto hoje em dia, né, principalmente porque o hardware de ponta, de fato, é bastante caro. E nem sempre, geralmente, quase nunca, a organização está plenamente disposta a adquirir esse hardware, justamente porque certamente no ano posterior nós vamos ter placas de vídeo ou processadores mais rápidos. Então, a solução para fazer o uso, né, e a utilização desses modelos sem ter que gastar tanto, né, ou fazendo o uso de forma planejada e otimizada, é justamente a computação em nuvem. Então, nós temos aqui a ideia de computação em nuvem justamente para arraigar essa necessidade de recursos computacionais para produção de modelos de IA ou para análise de grandes volumes de dados, né, no poder de análise de dados. E isso vem, de fato, a ser aí algo que tem rendido muito lucro, digamos assim, para as organizações que trabalham aí com fornecimento de serviço de computação em nuvem, dentre elas as três que nós já citamos, incluindo também a Magalu Cloud mais recentemente. E isso aqui, né, eu vou colocar até alguns exemplos aqui, por exemplo, exemplos de serviços focados nesse dado. Nós temos o Databricks, e temos o Google Colab, né, que é uma estrutura mais simples, mais para o usuário e parte, né, mas que pode ser usado também no contexto mais amplo. Então, grande parte, né, desses serviços que nós temos aí vão oferecer esse tipo de serviço, e é essencial que a gente de TI hoje, que tenha algum conhecimento de computação em nuvem, né, se fundamento também, ou que tem interesse na área de inteligência artificial ou na área de Big Data, entenda um pouco desse processo de computação em nuvem, como está posto nessa disciplina ao longo de todo o processo que nós tratamos. Bem, esta aula fica por aqui, né? Deixamos aqui as referências e o conselho de sempre, que é leia o seu material didático e pratique com exercícios. Aguardo vocês na próxima aula e tchau, tchau.